Fala galerinha, pessoal, a gente tem que trabalhar o planeta Terra. Já trabalhamos o universo, você viu lá os planetas rochosos, gasosos, mas tem que ter um momento especial para o nosso planeta Terra, né? Ver as características. Que características seriam essas que a gente vai analisar na Terra? Sua estrutura, especialmente litosfera, né? As camadas, crosta, manto, núcleo. Os movimentos, especialmente rotação e translação, o próprio formato também da Terra. Rochas, a gente já vai estar incluindo minerais, os tipos de rochas, as características, origem, formação. Solo, também como se forma o solo, os tipos de solo, se refere à sua permeabilidade também, uso na agricultura, solo fértil, tudo isso é interessante. E também não pode faltar o conteúdo de poluição, que também está relacionado com o ser humano, infelizmente, e envolve vários aspectos da Terra. Tudo isso você vai encontrar onde? Aqui, galera, no nosso canal, Anderson Ciências. Lembrando que a gente vai ter aulas específicas para cada tema desse aí, né? Então, vamos conferir, galera. 3. Nós temos as rochas ígneas. Esse nome é meio complicado, né? A gente pode chamar também de magmáticas. Vai te lembrar o que? Magma, vulcão, né? Tem as rochas sedimentares, que vai te lembrar o que? Sedimentos, né? Camadas de sedimentos. E as rochas metamórficas, que vai te lembrar a metamorfose. Exatamente. São metamorfose de outras rochas, que originam essas rochas metamórficas. Então são basicamente esses três tipos. A gente vai ver aqui características e exemplos de cada uma e até mesmo as suas utilidades pelos humanos. Começando pelas rochas magmáticas, o próprio nome já diz, né? Elas se originam do magma, que é a substância presente no manto, que é aquela camadazinha que está abaixo da crosta, geralmente a temperatura bem elevada. E esse magma, quando é liberado e cai na forma de lava, ele vai passar por um processo de resfriamento, ele vai perder calor e vai se solidificar, porque ele estava no estado líquido ou pastoso, ele vai se solidificar e se transformar numa rocha. Por isso o nome rocha magmática. Aí ela vai se resfriar, tanto faz se é em grandes profundidades ou se ela vai se resfriar na superfície da crosta terrestre. Então tudo vai depender do local onde esse magma foi despejado. E isso vai gerar uma classificação. Como é essa classificação? Se esse magma ele se solidifica em áreas muito profundas, guarde bem essa informação, viu? Em áreas muito profundas, a gente vai dizer que essa rocha magmática é chamada de plutônica. Lembra Plutão, né? E se esse magma se solidifica em pouca profundidade, ou até mesmo diretamente na crosta, a gente vai chamar essa rocha magmática de vulcânica. Interessante, então? Profundo, mais profundo, você vai chamar de plutônica. Você pode associar, né, os dois P. Plutônico, profundo. E as vulcânicas são mais superficiais, menos profundas, né? Mais próximo da crosta. Vamos ver aqui as rochas magmáticas plutônicas. Elas têm a textura mais grossa, então não são finas, né? nem delicadas. A gente tem minerais bem cristalizados, especialmente pelo processo, né? Que foi bem aquecido. A ausência de vidro vulcânico, bem interessante, né?
Esse vidro vulcânico é bem comum, né? Em algumas rochas, não existe nas plutônicas e nem cavidades. É bom a gente ter a noção desses detalhes, viu? Quando sofre um intemperismo, alguma ação ambiental, né, que vai desagregar essa rocha, ela vai exibir formas arredondadas. Tem uma dica legal, né, para a gente ver aqui no macroscópio, mas no olho nu, como se diz. Não é porosa, então a gente não vai encontrar nessas rochas, as magmáticas plutônicas, a gente não vai encontrar poros e muito menos fósseis. Tranquilo? Justamente por ela não ter essas camadas, como a gente observa nas sedimentares. Exemplos. A gente trouxe aqui 4 exemplos. Tem muito nosso cara do nosso dia a dia, né? Especialmente o granito. Muitas vezes a gente pode encontrar uma pia, uma pedra de granito aí na nossa mesa, né? Ele é formado basicamente pelos minerais quartzo, mica e feldspato. Utilidades. Muito usado na construção civil. A gente falou aqui, né? Nas nossas casas e também revestimento. Especialmente de pias, bancadas de laboratório. Se usa muito granito. Pegmatito. Ele é bem semelhante ao granito e pode conter, gemas. Professor, gemas de ovo? Não, gemas que a gente chama aqui na geologia, que são as pedras preciosas. Então, se encontrar um pegmatito aí, pode me chamar para a gente dividir essas pedras preciosas aí, viu? Esse gabbro, ele é muito comercializado como granito negro. O pessoal usa muito aí na casa, né? Diz que ele é mais bonito que o granito convencional. O diorito, ele já vai conter, a sílica. Bem interessante, né? Tem uma dureza bem considerável. E é muito usado na pavimentação. O pessoal constrói calçamentos, né? Ele é muito utilizado. E as magmáticas vulcânicas? A gente já viu lá, elas são mais superficiais que as plutônicas. Ela já vai ter uma textura, fina. Ela já não vai ser tão grosseira como a plutônica. Teremos o vidro vulcânico, vai dar um aspecto mais vítreo para essas rochas. E a presença também de cavidades. Você pode olhar nessa foto aqui, olha. A gente verifica a presença de cavidades nessa rocha. Microcristalinas. Tem uma estrutura colunar e até mesmo fluidal. Muitas vezes porque a lava, né, flui como se formando uma coluna, ela resfria, solidifica e fica com esse aspecto colunar e fluidal. Também, não vai apresentar poros e nem fósseis. Vamos deixar os fósseis mesmo lá para os sedimentares. Exemplos de magmáticas vulcânicas. Nós temos aqui o basalto, que é bem conhecido, né? Ele é rico em magnésio, em ferro, muito usado na produção de alvenarias. Vamos lá? Construção civil, né? Revestimentos, calçadas também, se usa muito em praças. Bem interessante. O riolito, a gente chama de riólito, e também contém o quartzo e o feldspato, né? Também muito usado na construção civil. Essas rochas são bem aproveitadas
na construção civil. O traquito, que não é traquino, viu? Tem o feldspato e também tem a sílica. Também usado em alvenaria, pavimentação e revestimento. Você pode perceber que são rochas muito aproveitadas, né, pelo ser humano. Textura, a gente já comentou, né? Você pode encontrar uma textura vítrea, como aqui nessa foto aqui, né? Nós chamamos de magma ativo, pastoso. Uma textura hemicristalina. Esse M é como se fosse assim, você entende como quase cristalina, que a parte da rocha é cristalizada. E a holocristalina, holo é como se fosse totalmente cristalina, em que todos os minerais se distinguem, estão bem visíveis, né? Todos os minerais, você olha, parece um mosaico. Bem interessante, né? Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Então, você pode perceber que as imagens que a gente mostrou de exemplos de rochas magmáticas. Bem interessante, você pode perceber a imagem, a forma, a textura, né? Também de longe, que seria dessas rochas magmáticas. Perceba o granito, que é mais comum de ter em casa, né? Pegmatito, já você até vê as utilidades de cada um aí, você viu aqui anteriormente, você pode até voltar para conferir. O gabbro, diorito, basalto, riolito, né? Eu chamo também de riólito, traquito. Então perceba o formato que cada um tem a sua característica. Então isso também ajuda no processo de reconhecimento e identificação dessas rochas magmáticas. Bem interessante, você pode perceber as cores, formato, porosidade, tudo isso são características que devem ser consideradas a identificação no reconhecimento da rocha. Então é bem interessante e você já viu os usos, né, as utilidades de cada um aqui nessa videoaula. Você vai lembrar o que? De sedimentos. São basicamente camadas de rochas se sobrepondo, né? A gente encontra os sedimentos cenozoicos, bem antigo, né? Cerca de 60%. Tem o que? Depósitos do Mesozoico, cerca de 25%, e até mesmo paleozoicos. Por isso que a gente encontra muitos fósseis nessas rochas. São mais comuns na superfície terrestre e são formadas por rochas pré-existentes, geralmente por alguma alteração química, física ou biológica dessas rochas. Muitas vezes por formação de camadas de rochas umas sobre as outras. Justamente nesses espaços que a gente pode encontrar os fósseis. É bem interessante, ó, que eles formam 75%, elas, né, as rochas sedimentares, da superfície terrestre. Características são essas camadas que a gente falou, né? As estratificações. Se você olhar nessa imagem aqui, você pode perceber que parece que tem linhas, né? Camadas de rochas sedimentares. A existência de fósseis, eles são bem comuns, porque essas rochas, pela formação de camadas ao longo dos anos, esse fóssil pode ser bem conservado no interior dessas camadas, desses estratos. Porosidade, a gente pode encontrar, né? E uma boa permeabilidade. A gente pode encontrar, essa permeabilidade pode ser fundamental para as reservas de água, pode também ter reserva de gás e até mesmo de petróleo. O petróleo também é originado de decomposição de matéria orgânica fóssil, né? Material bem antigo.
Classificação, bem simples, a gente vai ter as clásticas ou detríticas, que resulta de quê? Do intemperismo, que é essa destruição, né, da rocha por ação ambiental, que vai levar à degradação das rochas pré-existentes e é o que vai originar essa detrítica, como se fosse formada por detritos de outras rochas. Como a gente encontra aqui, ó, nos grãos de areia das praias, o seixo, que é muito usado aí na construção, né? E os conglomerados. Viram lá? Isso aí, ó, rochas sedimentares. As do tipo química, eles vão resultar da precipitação de compostos químicos. Exemplo aqui, ó, calcário, dolomitas, limonitas, silechito. Depois você pode pesquisar, né, as características dessas rochas, que fica bem mais interessante o aprendizado. E as orgânicas, o próprio nome já diz, né, resultam de matéria orgânica, especialmente vegetal e animal. Exemplo, ó, arenito, argilita, varvítrio folheto. Então, de novo, ó, você pode pesquisar essas rochas aí, esses exemplos, para ficar melhor o seu aprendizado. Então, galera, conferindo aqui no visual, imagens, para a gente aprender melhor, né, sobre essas rochas sedimentares. Você já viram as utilizações de cada uma, os usos, né? Então, bora ver aqui, ó, o calcário, como é que ele é, né? Dolomita, bem bonita, viu? Limonita, parece ouro. Arenito, é o mais próximo que a gente já viu, né? Argilito também. Então aqui nós temos rochas sedimentares. Você pode perceber as linhas de sedimentos que caracterizam essa rocha. E bem interessante. Então, quando vocês encontrarem, né, estiverem próximo dessas rochas, pelo esse visual aqui, você já pode dar uma reconhecida, que são rochas sedimentares. Lembrando que os usos a gente já viu aqui na videoaula, viu? E as metamórficas, o nome já diz, né? Metamorfose seria mais ou menos a transformação, né? É basicamente pela deformação ou transformação de outras rochas. É como se elas fossem formadas quando outras rochas sofrem transformação ou metamorfose. Geralmente é por alterações ambientais. Que fatores são esses que estimulam esse metamorfismo? O calor vai causar alteração na estrutura, né, dessa rocha. Pressão, temperatura também, né? E até mesmo fluidos, especialmente a água, que é um importante agente nesse processo, viu? Característica, ó, textura mais grossa, ela não vai ser tão fininha como a gente está pensando. Presença de minerais cristalizados, relevos assimétricos, você pode perceber nessa foto aqui, né? Sem assimetria. Também, ó, não tem poros e nem fósseis. Então, vamos deixar os fósseis mesmo lá para sedimentares, né? Exemplos, nós temos aqui esse gneiss, que é bem comum ali, cartão postal, né? Pão de açúcar do Rio de Janeiro. A pedra gigante ali, ó, é de gneiss. Como é uma rocha metamórfica, ela é originada de outra rocha, né? Quem origina o gneiss é o granito. É muito usado na fabricação de brita, na pavimentação e também na ornamentação. O mármore, muito comum também nas casas, né?
Ele é originado do calcário. É bom a gente guardar essa informação, viu? Qual é a rocha original, né, que sofre a metamorfose. Usa-se muito mármore na construção civil, nas casas mesmo aqui, ó. Uma piazinha de mármore. Ornamentação. É verdade? O xisto. Não é o xistudo não, é o xisto. Ele é originário da argila. É bem interessante. E muitas vezes ele é usado como fonte de combustível muito semelhante ao petróleo, que a gente chama de xisto betuminoso. Alguém sabia disso aí? Bem interessante, né? Temos também a ardósia, que é originada da argila, muito usado em pavimentos, na pavimentação, né? Decoração. Você pode perceber que o ser humano sempre procura uma utilidade para essas rochas. O quartzito, o próprio nome já diz, né? É rico em quartzo, mineral, né? Muito usado na fabricação de tijolos, muito usado na siderurgia e também na ornamentação. Muitos ornamentos, né? Feitos com esse tipo de rocha. Então, galera, aí percebam pelas imagens também, rochas metamórficas, bem bonitas, né? Perceba aí a gneiss, bem interessante, o mármore, que a gente pode encontrar em casa, né? As pedras de mármore, na pia, na bancada, o xisto, a ardósia, quartzito. Perceba que são rochas bem interessantes, na verdade, e você viu aqui as suas utilidades que o ser humano faz, né? Que aproveita dessas rochas. São bem bonitas, bem interessantes e bem utilizadas no nosso dia a dia. Então essas imagens vão te ajudar a reconhecer caso você tenha contato com essas rochas metamórficas. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!